Se você deseja aprender grego com um preço baratinho, podendo parcelar em até 4 vezes, é só você clicar no link da descrição que estará o meu curso de grego. Lá você aprenderá, além do grego, hebraico, aramaico, latim, português, crítica textual, exegese, hermenêutica, história da filosofia, ou seja, é um curso completo por apenas R$ 89,90. De R$ 189,90 por apenas R$ 89,90. E, como diz, tem um pregador mirim estourado na internet. Virou música, virou funk. Mas será que é o correto? Uma criança, um jovem, estar manuseando a Bíblia como um grande pregador? Como um grande expositor, ensinador? Será que isso realmente é correto? Será que o que fizeram com este jovem? Fizeram de forma verdadeira? Genuína? Que fosse realmente ajudá-lo a estar crescendo espiritualmente? Ou estão usando para poder lucrar? O que acontece? Quando a gente vê as Escrituras Sagradas, a gente percebe que a Bíblia ela foi escrita em 3 línguas: hebraico, aramaico e grego. A gente percebe a lacuna de tempo que temos entre o último escrito, que foi o Apocalipse, até os nossos dias. A gente tem uma cultura totalmente diferente, uma cultura oriental. A gente tem uma língua que o dialeto está morto, não é mais usado. A gente estuda hebraico, aramaico, grego, antigos. Não é uma coisa atual. Não é o grego moderno de Montquieu. Não é o hebraico moderno que é falado lá em Israel. Não é o mesmo aramaico que é falado em Manuna. Não é. É diferente. Será que um jovem que ele nem foi alfabetizado ainda, não finalizou o ensino médio, não finalizou os estudos, será que ele tem capacidade de poder pegar esse texto e expor da maneira que deve ser exposto? Porque se a gente que é adulto tem dificuldade de interpretar um texto, a gente tem dificuldade de compreender a nossa própria língua materna, imagina lidar com um texto que foi escrito em uma língua que já não é mais usada. Será que esse jovem pregador, ele consegue fazer isso? Será que a Bíblia, ela apoia tal atitude? Porque essa ideia de dizer que Deus usa quem quer, realmente Deus usa quem Ele quer. Só que será que realmente isso é o correto, de colocar uma criança para poder fazer essa obra tão importante? Porque Paulo fala a Timóteo que você tem que manejar bem a palavra. E manejar é pregar, é ver a fidelidade, a importância de forma reta, de forma genuína, de forma que você venha a entender a seriedade que você está fazendo. Será que realmente pessoas com a faixa etária de 5, 4, 3 anos de idade, ou 15, 16 anos, tem essa seriedade? Será que ela é capacitada? Porque, como eu falei, se nem o adulto, com toda a experiência, com toda a formação, tem essa dificuldade, imagine um jovem. Eu não estou falando da espiritualidade dele, estou falando de coisas básicas, de leitura. Porque tem uma diferença enorme entre um texto descritivo e um texto normativo. Um texto descritivo, ele descreve o acontecimento histórico que ocorreu. Um normativo é de se colocar em prática porque é uma regra, é uma norma. Será que ele tem esse discernimento? Será que ele entende as categorias dos livros? Será que realmente há esse empenho, esse estudo? Ah, mas teve aconselhamento, teve mentoria, mas é o suficiente? Porque a gente vê nos seminários, eu sou professor de teologia desde 2023, eu vejo a dificuldade das pessoas. Eu não estou falando que todo mundo tem o mesmo nível de QI, ou o mesmo conhecimento, o mesmo acesso a informações, tem condições financeiras para poder adquirir livros. Eu não estou falando isso, estou falando da alfabetização, do preparo. Da mesma forma que eu falo para adultos, que eu falo que os adultos eles precisam se aprofundar nos estudos, porque pegar a Bíblia, peguei a Bíblia aqui,
O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, gente, por meio aqui das escrituras, nada faltará na sua vida, não sei o que, não sei o que. Calma, explica o texto. Explica o texto, você leu, agora você vai explicar. Por último, você vai aplicar. É uma pregação expositiva, tem tipos de sermões. Será que esse jovem tem conhecimento da matéria de homilética? Porque pregar de forma temática tem que ter um domínio muito grande do texto. Tem que ter lido a Bíblia pelo menos umas 5 vezes. Tem que realmente se aprofundar, compreender. O que são os salmos precatórios? O que são os salmos de romagem? Como que funciona a estrutura poética? O que são leis apodíticas? Apocalipse é uma poesia ou é uma prosa? Como eu sei diferenciar figura de linguagem para simbolismos? Entendem a seriedade? Em Hebreus, o autor vai dizer que não devemos ficar na fase do leite, devemos ter um alimento sólido. E um obreiro é um trabalhador. A palavra grega ali para obreiro é trabalhador. Um trabalhador na obra, ele precisa ter o alimento sólido, a densidade. É entender as dificuldades textuais. É entender que o texto ele não foi escrito em língua portuguesa. É entender que existem várias traduções. E a gente precisa fazer essas comparações. Não só com o texto original, mas também com a tradução que foi feita. Porque a ARC é diferente da NTLH. A NVI antiga é diferente da NVI moderna. O que é NVI? Como que funciona todo esse processo? Um pregador precisa saber. Como que funciona as vertentes teológicas? Porque você não vai chegar numa igreja pentecostal falando sobre amilenismo, falando sobre calvinismo, ou que os dons cessaram. Você não vai fazer isso daí. Se você for um pregador sério, itinerante, um pregador que realmente preza não só pela exposição da palavra, você precisa ter esse discernimento. Se você deseja pregar numa pentecostal, você tem que pregar de acordo com a crença teológica. Eu não estou dizendo que a Bíblia tem inúmeras interpretações. Não. Mas a gente tem que ter a humildade de reconhecer que existem vertentes e a gente precisa respeitá-las. Da mesma forma, o pentecostal, se caso acontecer, muito difícil isso ocorrer, nunca ouvi falar. Mas se caso um pentecostal for pregar numa igreja reformada, ele não tem que colocar a crença teológica dele em pauta. Ele tem que colocar em pauta a crença da igreja. Se o texto ele pender para um lado, ele tem que tomar cuidado. Por quê? Porque ele não pode envolver polêmicas, ele não pode ocasionar um tumulto na igreja. Mas um jovem, ele tem o conhecimento disso? Uma criança tem discernimento disso? Como eu falei, é difícil para nós, adultos, é difícil para estudantes de teologia ter esse discernimento. É difícil alguns pastores terem esse discernimento. E um jovem ele tem? Eu não estou dizendo que somos superiores. Estou dizendo que a formação do nosso córtex pré-frontal é mais avançada do que a de um jovem. Que os nossos estudos estão mais à frente do que os estudos do jovem. Porque o jovem ele precisa ler a Bíblia, ele precisa estudar a Bíblia. Mas ele não tem que ter uma responsabilidade de adulto, de uma pessoa que já está escolhida para poder executar. Ele pode ter o chamado, mas ele precisa fazer igual Paulo. O que aconteceu com Paulo? Paulo ele foi escolhido por Deus, não é isso que relata? Atos dos Apóstolos. E o que Paulo fez? Ele foi pregar. A pregação dele foi rejeitada. Ele foi perseguido, depois ele fugiu. O que ocorre nessa lacuna? Ele fica 14 anos fora do ministério de pregação. Por quê? Porque ele precisa entender como que funcionava o Antigo Testamento com essa nova perspectiva, com essa luz que ilumina, para compreender a função de Jesus Cristo encarnado.
Quando ele compreendeu, depois de 14 anos se aprofundando nisso, porque ele era fariseu, ele estudou com nada mais, nada menos com Gamaliel, e ele sendo um erudito, ele fica 14 anos, volta, e o que acontece? O ministério dele é aprovado. É aprovado por quê? Porque ele se aperfeiçoou e compreendeu. Ele compreendeu o que ele deveria fazer. Agora, um jovem, uma criança não tem esse discernimento. O menino cresceu por meio do hate. Ele não cresceu por meio das boas pregações ou das más pregações. Por mais que ocorreram revelações, línguas estranhas, mas isso é coisa à parte. A gente está falando de preparo. Preparo ministerial, teológico. Não é brincadeira, gente. Não é só você dizer que Jesus escolheu, que Jesus usa, que Jesus é aquilo. Não, não é só isso. Tem sim um chamado, mas tem que ter o tempo necessário para ser executado. O próprio Jesus Cristo esperou os seus 30 anos para poder exercer o seu ministério. Quem sou eu para exercê-lo antes do tempo, antes da plenitude, antes do tempo determinado? Essa é a questão. Então ele pode sim ter o chamado. Ele pode sim se preparar para quando chegar o tempo determinado, aí sim ele conseguir pregar sem polêmicas, pregar com seriedade, pregar de acordo com a verdade genuína das Escrituras Sagradas. E para não ficar apenas nesse sermão que eu dei, vou deixar aqui 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Olha o que o texto fala. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem, a palavra maneja bem em grego é orphotomunta, que tem a ver com essa ideia da importância da fidelidade e da precisão da interpretação e comunicação da palavra de Deus. A palavra da verdade, que maneja bem a palavra da verdade. A ideia do logos tes alepheias, a palavra da verdade. Essa é a ideia do texto de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Então, se você deseja manejar bem a palavra, aprender, aqui está o meu curso. Curso de grego por apenas R$ 89,90.